Olá, alunos e alunas. Estamos novamente aqui na nossa sexta aula de PowerPoint, né? E nós iniciamos esse projeto aqui da Ana Lídia, né? E inicialmente nós criamos um título, depois um pequeno tópico chamado autobiografia e um segundo tópico chamado profissionalmente. Então, quem é a Ana Lídia profissionalmente, né? E na aula de hoje nós vamos estudar como é que nós fazemos para aplicar as transições em nossos slides. Então nós criamos aqui alguns slides e aí eu vou explicar para vocês como é que nós fazemos para aplicar nossas transições em cada um desses nossos slides aqui. Para que isso aconteça, nós vamos agora fazer um quarto slide aqui, tá? Desenvolver um outro tópico, né? E eu peço que você dê um cliquezinho aqui no novo slide, né, para que nós possamos criar um novo slide. E aqui, em duas partes de conteúdo, clique nessa opção para que ele possa abrir um novo slide para nós. Nessa opção aqui, eu vou criar aqui um terceiro tópico, né, sobre atividades de lazer. Tá? Atividades de lazer. Então, atividades de lazer da nossa personagem fictícia aqui, Ana Lídia. Nas atividades de lazer, né, um exemplo, a Ana Lídia ela pode desenvolver muitas atividades, né, e aí vocês podem usar da criatividade de vocês. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ela gosta de fazer o quê? Ela gosta de cantar, né? Vou colocar aqui atividade de lazer como cantar. Depois ela pode ir ao cinema, ou colocar aqui cinema, ou praia, né? Praia, ok? Aqui também eu vou colocar, gosta de tocar teclado, por exemplo, também ela usa como atividade de lazer tocar, né? Tocar teclado. Então eu vou colocar aqui tecladista. A nossa personagem aqui, ela é uma tecladista, né? Tecladistazinha. Pronto. Ok. E como eu falei para vocês, nós vamos agora também inserir aqui algumas imagens, algumas figuras, né? Então, ela gosta de atividade de lazer, ela é cantora, ela vai ao cinema, vai à praia, ela é tecladista, gosta de tocar o teclado, né? E vamos também inserir aqui alguns tópicos, né? Algumas imagens. Então, imagem aqui, né? Eu vou inserir já uma imagem aqui. Eu vou localizar aqui a nossa imagem, para que a gente possa estar inserindo, tá? Pronto, vou colocar aqui canto, imagem canto, pronto, ok. Aqui eu posso redimensionar nessa minha figura aqui, essa imagem. Vou estar inserindo uma outra imagenzinha aqui, então inserir imagem, né, colocando aqui canto, vou colocar também cinema, né, ó, pronto, outra imagenzinha representando aqui o cinema, né, e vou colocar uma outra imagem também representando aqui o teclado. Ela é tecladista. Pronto, outra imagenzinha aqui representando o teclado. Ela usa toca, né, tocadora, e aí tem como atividade prazerosa, né, tocar o teclado. Como eu falei na aula passada, esses tópicos você pode subdividir, né, você poderia estar criando um novo slide, né, e criando o tópico 3.1 sobre cantar, e aí colocar uma imagem sobre a cantora lá, ela cantando, e aí você escrever alguma coisa a respeito do canto, o que é que o canto faz na vida dela, né? Por que ela canta, por que ela tem o canto como uma atividade de lazer, né? Atividade de lazer. Então aí você poderia estar criando e desenvolvendo melhor esse seu projeto aqui, né, da nossa incrível personagemzinha chamada Ana Lídia. Ok? Muito bem. Agora, a partir daqui, eu já tenho aqui quatro slides, né? E eles representam, eu vou agora aqui aplicar um efeito de mudança. Quando nós queremos apresentar um slide, o que nós fazemos? Geralmente colocamos no início do slide e aí nós usamos um efeitozinho para aplicar aqui o nosso slide, teclando F5, tá? Teclando F5, a tecla de função F5, ele vai começar a apresentar o seu slide. Então, primeiro slide,
Aí perceba que quando você tecla Enter ou dá um cliquezinho com o mouse, né, ele vai pular para o segundo slide, depois terceiro slide, no caso aqui profissionalmente, né, e o nosso quarto slide, né, atividades de lazer. Teclando a tecla ESC, né, de Escape, ele vai voltar para o nosso projeto. Inicialmente aqui, nós temos aqui a opção transições. Como é que eu faço para mudar de um slide para o outro? Aplicando alguns efeitos, né? Alguns efeitos de transição, de mudança de slide. Tá? Então aqui na opção transição, né, na guia aqui página inicial, tem a guia inserir, a guia design e tem a guia transições. Então clique na guia transições e aí nós temos aqui alguns efeitos. A mudança desse slide para o outro, né, vai acontecer quando você aplica no slide específico. Por exemplo, eu estou aqui nesse slide aqui. Para aplicar desse slide para este, né, eu vou simplesmente aqui, eu vou aplicar aqui, ó, por exemplo, o empurrão. Apliquei aqui o empurrão, ó, e quando ele entrar no meu slide, lá, quando eu for apresentar, ele vai aplicar esse efeito nesse slide. Quando você pedir para apresentar, supondo que você queira apagar. Então, é um efeito que tem no PowerPoint chamado apagar, como transição de slide. E aí, em cada slide, você pode estar aplicando uma transição diferente. Por exemplo, eu posso aplicar revelar aqui nesse slide. Então, ele vai aqui, um e revela o outro. Aqui eu posso aplicar esse efeito de transição aqui e assim sucessivamente, tá? Eu posso estar aplicando aqui esse efeito aqui, ó. Quando ele muda de um slide para outro, ele vai simplesmente aplicar esse efeito, ó. Perceba que ele está no primeiro e aí no segundo ele vai aplicar esse efeito. Caso você queira mais opções, né, como essas que estão aqui, tem dividir, revelar, barra aleatórias, né, esmaecer. Caso você queira aplicar um outro efeito de transição, então clique aqui nessa setinha aqui, ó, e ele vai mostrar mais efeitos de transições aqui no teu slide. E aí você vai ter aqui, por exemplo, xadrez, relógio, ondulação, né? Por exemplo, ondulação. Ondulação ele vai dar esse efeito aqui de ondulação mostrando o teu slide. Né? Caso você queira um outro tipo, eu quero, por exemplo, Vortex. Então, Vortex, e aí eu quero aqui, clique em Vortex, e ele vai dar esse efeito aqui de Vortex, né, do próprio PowerPoint, né, aplicando sobre o seu slide. Não esqueça, sempre que você quiser aplicar um efeito de transição em seu slide, então clique no slide específico e aí você vai escolher o seu efeito de transição. Tá? Aqui eu vou dar um outro exemplo aqui, avião, por exemplo, né? Um avião. Então clica aqui e aí ele vai dar um efeitozinho avião aqui no seu slide. Ok? Vamos ver como é que vai ficar aqui a nossa apresentação. Então vou colocar aqui no inicial, né, no primeiro slide, e vou teclar a tecla de função F5. Teclando a tecla de função F5, ele vai apresentar o meu slide aplicando as nossas transições. Então, F5, perceba que já apareceu a primeira transição. Né? Vou teclar Enter. Olha aí, o efeito aí na transição. Passou de um slide para outro, e essa transição nós aplicamos no segundo slide. E teclou Enter novamente. Olha o outro efeito aí de transição aí, mudança de um slide para outro, né? O tópico 2 profissionalmente. E aí, teclando Enter novamente, aquele efeitozinho do aviãozinho mostrando o nosso slide. Ok? Então aqui fica a dica, né, de como você faz para apresentar o efeito de transição. Perceba também que todas as vezes que você aplica um efeito de transição em um slide, ele vai colocar essa estrelinhazinha aqui, ó. Né, ó, passar a animação é como se essa estrelinha representasse cada efeito de transição que você vai aplicar, que você aplicou no seu slide. Tá? Caso você queira mudar, é só você selecionar o slide específico e novamente retornar aqui. Ó. E aí você pode mudar o efeito de transição, escolhendo aqui essa variedade de efeitos que tem, né, dentro do PowerPoint aqui. Né? Ondulação, fratura, né? A fratura ela vai fraturar, vai quebrar, como se fosse um vidro quebrado, e assim você vai ter os vários efeitos de transição, de mudança de um slide para outro. Depois nós vamos aprender como é que faz para dar a duração,
o som, a aplicar em alguns efeitos, ao clicar o mouse somente, né? Então depois nós vamos ver como é que nós trabalhamos aí essa questão aí é, dessas, dessas opções aí nos efeitos de transições aí nos nossos slides. Ok? Um abraço, até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.